Olá, boa noite. Nós estamos muito contentes de poder contar com a presença de todos vocês, nos acompanhando aqui, agradecendo muito ao Recanto da Prece, que está promovendo esse encontro hoje com o Álvaro Mordecai, com o nosso querido Luiz Fernando Grijó, e comigo, Jussara Korngold, aqui dos Estados Unidos. Hoje nós estaremos fazendo uma conversa para aprendermos um pouco mais, meditarmos um pouco mais a respeito do nosso querido Chico Xavier. E por isso que o nosso convidado especial hoje é o Luiz Fernando. O Luiz Fernando tem muitas histórias para nos contar e nós estamos, assim, muito felizes de poder saber que ele vai compartilhar conosco algumas das suas experiências, algumas das suas vivências junto com o Chico, para que nos inspire, para que nos lembre sempre que esse espírito grandioso se encontra conosco e está, assim, nos protegendo e nos guiando em nossa jornada evolutiva, mas, acima de tudo, nessa jornada que ele tomou à frente também, junto com o nosso querido Kardec, com esses espíritos amigos, sob a inspiração do Mestre Jesus, para nos esclarecer a respeito dos ensinamentos espíritas e conhecermos um pouco mais das verdades espirituais. O Luiz Fernando é um amigo conhecido de pouco tempo, mas que já sentimos que é uma alma que vem trabalhando e se dedicando nesse caminho já há bastante tempo e que hoje estamos muito felizes de poder conhecer, ainda que no momento só virtualmente. O Álvaro também é uma alma antiga, querida para nós, que nós, assim, também não conhecemos no físico, neste estado físico há tanto tempo, mas que também já faz parte do nosso coração. É assim que essa bendita doutrina trabalha conosco, trazendo, assim, proporcionando o reencontro de almas, e nós esperamos que vocês que estejam nos acompanhando agora se sintam assim também nesse reencontro de almas. E convidamos a todos para fazermos, assim, uma breve oração para nos inspirar ainda mais neste trabalho que gostaríamos de oferecer a todos, para depois passar a palavra para o nosso querido Luiz e para que nós comecemos, assim, uma conversa sobre nosso querido Chico. Pedimos, então, a orientação, o auxílio, a inspiração de nosso Pai Celestial, para que através deste encontro possamos oferecer às irmãs e os irmãos que nos assistem, nos acompanham, momentos de reflexão, de paz interior, e que tragam um alento em seus corações, ao serem inspiradas pelas histórias de vida dos espíritos pioneiros que seguem nesta jornada, nos auxiliando em nosso caminho. Que o Mestre amado Jesus possa chegar até nós através desses protetores, desses guias espirituais, e que sintamos todos, acima de tudo, hoje especialmente, a presença de nosso querido Chico Xavier, para darmos seguimento a essa proposta de trazermos Jesus cada vez mais para o nosso coração e presente nas nossas ações. Que o Pai nos abençoe a todos. Ok, então podemos começar, né? Álvaro, você quer falar alguma coisa para introduzir também o Luiz? Eu queria dizer, Ju, que é um momento muito especial. Geralmente, quando eu estou em Campo Grande, a gente vai até a casa do seu Carlos Sanches e a gente senta lá por 4, 5 horas. Eu falo que para ir embora a gente tem que fazer a via sacra. E a gente para na porta, para na garagem, para na calçada, vai parando. Porque toda hora tem uma história de Chico. E é isso que a gente faz, a gente fica lá ouvindo e contando essas histórias. Então é uma alegria muito grande. O
Fernando é um amigo muito querido, um amigo muito especial, e é uma alegria estar aqui, mas a gente quer ouvir ele, né? Você tem alguma história em particular, Álvaro, que você lembra assim, que você fala, não, hoje tomara que ele não deixe de contar essa história pra gente, que você poderia pedir para ele? Não é, Luiz? Acho que o Álvaro congelou. Então, Luiz, eu vou pedir para você contar uma história que eu não conheço ainda, que você conte um pouquinho para a gente da sua experiência, né, com o Chico, se você puder, o que você puder compartilhar. Tá certo. Boa noite a todos. Antes de tudo, eu vou pedir desculpas, porque eu não sou um palestrante, então, certamente, a minha dificuldade de se expressar é um pouco maior do que das pessoas que já estão acostumadas, né? Mas eu fiz um roteirozinho e aí um pouquinho antes, cumprindo minhas obrigações aqui em casa, eu peguei o cãozinho da minha filha e fui levar ele para passear. E aí mentalmente, eu perguntei para o Chico, né? Falei, Chico, o que é que você gostaria que eu falasse, né? Porque o Chico é tão grande, a sua vida é tão rica de histórias e exemplos, que é difícil você se posicionar nesse tesouro que é a vida do Chico, né? Aí parece que eu escutei nosso generoso amigo falando assim, fale dos meus amigos, né? Então, para começar, eu gostaria, antes de tudo, agradecer ao Dr. Eurípides Gino dos Reis pela sua generosidade, pela sua bondade, que sempre nos acolheu muito bem, ao quem considero um verdadeiro irmão, a dona Sônia Barsante, a dona Zilda, ao Netinho, a dona Efigênia, a dona Marilene, a dona Aparecida, e especialmente a dona Dinorá, a quem eu considero uma segunda mãe, que eu tenho certeza que eram pessoas que estavam ao lado do Chico e que o auxiliavam na tarefa de receber as pessoas que iam a Uberaba para participar das reuniões no Grupo Espírita da Prece, né? A todos eles eu agradeço pela sua generosidade em nos receber sempre muito bem. Bom, vamos lá, né? Em primeiro, eu gostaria de me retratar com essa história que botaram no cartaz aí, doutor Luiz Fernando, né? Na verdade, eu não tenho essa atribuição, né? Sou apenas um engenheiro, mas como eu contei essa história para o Álvaro, ele foi lá e colocou a história do doutor, porque tudo começou por volta de 1992, em que eu tive a vontade de ir a Uberaba, juntamente com a minha esposa, Denise, para conhecer o Chico, né? Porque a minha formação da minha família era católica e eu nunca tive muito contato, mas eu me recordo que quando ainda jovem, vi um programa, uma reportagem na televisão a respeito do Chico, eu saía correndo, assistia e falava assim, um dia eu vou conhecer esse homem, embora eu não tivesse nenhuma relação com o espiritismo e não conhecesse ninguém que fosse espírita, não era o meu meio. Mas aí, depois de um determinado tempo, através de um despertar interior, eu comecei a buscar o espiritismo, né? E comecei a trabalhar, depois veio a Denise também, e a gente militou pelos trabalhos de evangelização, de assistência, né, fraterna,
e estávamos nesse meio. Até que surgiu essa oportunidade e nós fomos a Uberaba e nós chegamos um dia antes do Carlos e da Beth, dois amigos nossos daqui de Campo Grande, que são amigos do Chico, né, já há muitos anos, porque eles fazem um trabalho de distribuição de mensagens para o mundo inteiro. Então eles tinham esse contato com o Chico, mas o Carlos falava assim: olha, não é porque vocês vão com a gente que vocês vão ter oportunidade de ver o Chico, porque realmente é muito difícil. Chega lá na hora, a gente não consegue, a gente não tem essa atribuição de colocar as pessoas para dentro, né? Não, Carlos, tudo bem. Então a gente foi um dia antes, chegando lá, estivemos em frente à casa do Chico. Naquela época, a casa do Chico era um pouco diferente do que hoje é o museu, né? Era um muro branco, né? E assim, você notava assim, que as pessoas escreviam no muro, os seus nomes. Chico, estive aqui, paizão, sou de não sei da onde, tal, botava a data, né? Então era bem mais simples do que é hoje, né? Bom, aí chegando lá, nós encontramos o Dr. Eurípides do lado de fora, mas aí conversamos com ele um pouquinho e persistimos na nossa intenção de ver se a gente conseguia ver o Chico. Teve um fato curioso, que ali em frente à casa do Chico tem o lar André Luiz, e havia um senhor, o seu Gilberto, que se prontificou a nos mostrar a cidade, né? O centro, que era amigo do Chico também. Ele falou: olha, só um minutinho que eu vou trocar de roupa, a gente já sai. Eu falei: tá bom. E nesse momento, parece que eu escutei uma voz falando assim: olha, vocês têm muito que ver aqui em Uberaba, há muito a conhecer, né? Mas até então, a dimensão do que passava na minha cabeça era sempre de alguém, um simples visitante, né? Numa tentativa de conhecer alguém. Bom, tudo bem, aí fomos no trabalho de distribuição do pão, aí à noite no centro também, no Grupo Espírita da Prece. Naquela época o Chico estava com a sua saúde bem fragilizada, então ele não estava participando dessas reuniões. Mais tarde que ele retornou às reuniões. Nós estávamos lá na reunião e de repente eu tive um desdobramento e eu me vi de frente para o Chico, na casa dele, e o Chico falou assim: eu vou fazer o possível para recebê-los, né? Aí a Denise encostou em mim e falou: aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, tá tudo bem, né? Eu falei: olha, Denise, ele está com uma camisa dessa cor e um paletó dessa outra cor, né? Aí tá, acabou a reunião, não eram muitas pessoas, né? Aí a gente entrou no carro junto com o Carlos e a Beth, e chegamos na rua da casa do Chico. Chegamos lá, olhamos assim, falei: nossa, que azar, uma festa no vizinho, justamente hoje, né? Devia ter umas 800 pessoas ali, e no centro tinha pouquíssimas pessoas. Falei: que coisa, né? Muito azar. Bom, aí descemos do carro, aí o Carlos, a Beth, dá licença, chegamos em frente ao portão, o Eurípides estava no portão, aí falou que o Eurípides já tinha convidado o Carlos e a Beth no trabalho de distribuição dos pães no período da tarde. Aí falou: Carlos, Beth, podem entrar, né? Aí falou: vocês não, né? Eu falei: tá ótimo. Falei: Carlos, se você puder pedir uma dedicatória para o Chico nesse livro, era um livro, uma edição especial chamado Mandato de Amor, eu já vou ganhar a viagem, né? Aí o Carlos pegou o livro e entrou com a Beth, né?
o interessante disso tudo é que a gente vê que as pessoas naquela época, né, ficavam muito impacientes, né, falavam, puxa vida, a pessoa entrou, o outro não entrou, né, que coisa é essa, a história está mal contada, mas nós permanecemos em vibração, e eu confesso que eu incomodei todos os amigos espirituais, desde Emmanuel, André Luiz, todo mundo que eu tinha lembrança do nome, eu pedi, né? E realmente foi muito difícil entrar. A sensação daquele portãozinho era como se você tivesse um muro de Berlim separando histórias, né? Bom, quando o Carlos e a Beth saíram, aí nesse momento que eles estavam lá dentro, o Carlos relatou depois que ele falou, pô, Chico, já estou indo embora, mas esqueci que tem um livro aqui de um casal amigo nosso, né, que pediu essa dedicatória, o senhor pode dar, né? Aí o Chico falou assim, eu sei quem é, ele é doutor, né? Aí o Carlos falou, não, Chico, ele é um engenheiro, é muito simples, uma pessoa muito simples. Aí o Chico, não, mas ele é doutor, né? Como que é o nome dele? Tá. Doutor Luiz Fernando. Aí tá. Isso eu fiquei sabendo depois, quando o Carlos saiu e nós fomos jantar mais tarde, né? Aí quando eles saíram, o portão ficou um pouquinho aberto assim. Falei, Denise, é agora, né? Ela já tinha pedido para o Eurípides de novo, né? O Eurípides veio para fechar o portão, olhou para nós assim, falou, podem entrar. É realmente uma sensação, não dá para descrever, né? Como que foi a primeira vez. Bom, nós entramos, né? Havia ainda... Já era por volta de 10 horas da noite, algumas pessoas lá dentro ainda, e a gente entrava pela porta da cozinha. Aí depois tinha a copa, que era onde o Chico ficava sentado numa mesa, né? Quem for hoje lá no museu sabe aonde que é. E nesse intervalo entre a cozinha e ali o ambiente da copa, havia muitas pessoas. E naquele gesto de gratidão, eu coloquei a mão no rosto assim, fiz uma prece em silêncio, agradecendo aquela oportunidade. E de repente eu olhei assim e falei, mas parece que aconteceu alguma coisa, está tudo muito quieto. Aí eu interrompi a prece, aí eu vi que o Chico tinha parado de conversar com as pessoas e estava assim, olhando na nossa direção, né? Falei, nossa, que vergonha, né? Aí então foi assim. Bom, chegou a nossa vez, a Denise, né? Cumprimentou o Chico, agradeceu a ele, né? Pela oportunidade de ter conhecido. Depois também foi a minha vez. Aí, para minha surpresa, ele pegou uma folha de papel que estava em cima da mesa e falou assim, coloca seu nome e endereço nessa folha, né? E eu coloquei, né? Ele pegou a folha, né? Com muita tranquilidade, né? Aí pegou e leu, né? Luiz Fernando, Rua Teodoro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tal. Aquilo ali, a sensação que dá é de que ele tinha registrado na memória dele o nome e o endereço, né? Aí nos despedimos mais uma vez, ficamos um pouquinho mais lá, né? E depois saímos e aí fomos jantar com Carlos e a Beth, e era uma sensação assim, a energia foi tão grande que parece que era muito grande para a gente tinha que distribuir isso para os outros, entendeu? Falar, Álvaro, toma um pouco, Jussara, pega um pouquinho para você também, porque eu nunca, quando você vai conhecer um ídolo,
você conhece um ídolo e muitas vezes você se decepciona porque você, né, idolatrou aquela pessoa e aquela pessoa é completamente diferente, fora da atribuição artística que ela faz. Mas com relação ao Chico, não. O Chico era tudo aquilo que eu imaginava e muito mais. A humildade nele era verdadeira, não era aquela humildade que muitas vezes as pessoas têm diante de uma câmera de televisão. Chico era daquele jeito, né? Simples, né? Uma pessoa íntegra, honesta, com uma assistência espiritual permanente. Você sentia que todo aquele amparo do mundo espiritual que estava ali presente, né? Então, isso era algo assim que a gente não consegue colocar no papel. É difícil passar para as outras pessoas, novas gerações, é difícil, mas podem ter certeza que um homem como o Chico, se nós considerarmos que se fosse hoje de um outro segmento religioso, poderia ser santificado. Esse homem viveu entre nós, esteve junto conosco, assim como Jesus também esteve. Bom, você quer interromper, Álvaro? Eu quero ouvir mais. Ah? Eu quero ouvir mais. Então tá bom. Tá. Ju, você quer ouvir mais também ou você quer perguntar? Com certeza, tô aqui que eu não tô nem respirando para não fazer barulho. Tá certo. Aí então, o que aconteceu, né? No domingo a gente retornou, né? Eram 860 quilômetros de distância e todo dia eu olhava a caixinha de correspondência, porque eu sabia que o Chico ia mandar alguma coisa. Aí deu uns 15 dias, nós recebemos uma caixinha de mensagem escrita assim: ao senhor Luiz e esposa. Aí a minha esposa Denise estava junto comigo, mostrei para ela exclamou assim: meu Deus, o Chico esqueceu do meu nome, né? Olha, gente, sem que a gente tivesse tido nenhum contato com ninguém em Uberaba, 10 dias depois veio outra caixinha ao casal amigo Dr. Luiz Fernando e Dona Denise. Então, o que isso mostra? Que aquela caixa havia, enquanto ela não era entregue ao seu destinatário, né, de alguma maneira, não sei se a espiritualidade, algum espírito acompanhava, minha falou: Chico, olha, a esposa do Luiz ficou triste, né? Porque você esqueceu o nome dela. Eu falei: meu Deus, vamos corrigir isso, né? E ele corrigiu. E a gente via que o Chico realmente tinha uma preocupação muito grande com as mulheres. Um exemplo muito claro disso aí é esse casal amigo nosso, seu Carlos e a dona Beth. O Carlos podia chegar na frente da Beth lá, mas aí o Chico fala: Carlos, dá licença um pouquinho, cadê a dona Beth? Ele sempre perguntava dela primeiro, né? Então havia essa preocupação do Chico. Por exemplo, a Denise, quando esteve grávida, né? Ele não aconselhou ela a fazer a viagem depois de um determinado período já de gravidez, porque não era recomendado, né? E é lógico que ela obedeceu, né? Embora a vontade fosse sempre maior, né? Bom, então, e a partir daí de 92, eu particularmente me tornei
assim, um parceiro do Carlos, da Beth, né? Eles falavam, vamos para Uberaba, eu já falava, bora, né? Já estamos juntos, íamos 1h da manhã, não interessava o horário que desse a gente ia, né? E não sentíamos o cansaço da viagem, porque era um bate e volta, mas nós voltávamos assim com as baterias recarregadas e pronto, cheio de disposição para trabalhar no bem, né? Bom, que mais que vocês querem? Voltar em estado de graça, né? Sim, não. Então, por exemplo, essa educação do Chico, eu pude perceber muito que era nata, transparente. Eu tive a oportunidade, felicidade de conhecer o irmão dele, o André Luiz, e que também achei uma pessoa muito educada, muito humilde, né? Então era aquele seio familiar que o Chico cresceu em Pedro Leopoldo, né? Existem muitos casos a respeito do Chico, mas o Chico, eu queria entrar num outro, quando eu o conheci, aos seus 82 anos, mais ou menos de idade, ele já tinha a sua saúde fragilizada, né? Mas a gente via que a maioria das pessoas que iam visitá-lo a Uberaba iam sempre com a intenção de pedir alguma coisa, receber algo. Nós, eu tenho certeza, eu, Denise, Carlos e a Beth, nós sempre fomos para dar um suporte. O que a gente tinha de bom, a gente podia ofertar a ele, né? Um caso muito interessante, uma vez eu estava na casa do Chico, aí a gente conversando lá, pessoal, normalmente, né, depois da reunião no centro, né, eu estava de pé do lado dele, e aí eu encostei a mão no paletó dele, no ombro do paletó, mas não foi nem dessa forma, foi ao contrário, com a palma da mão virada, né? E fiz uma oração com os olhos abertos, mentalmente, agradecendo por tudo, pelo seu sacrifício, né? De suas horas de sono perdidas, né? Recebendo os livros, mas ninguém percebeu nada. Aí chegou no final, na hora de me despedir, o Chico falou assim: meu filho, obrigado pelo passe. Então você vê a sensibilidade do Chico, né? A gente diante do Chico não tinha o que esconder. Ele conseguia nos enxergar como nós somos, né? Não precisava colocar a melhor roupa nem nada. A sua essência estava ali e ele via você do jeito que você era, né? Bom, que mais? Bom, aí eu cheguei aí 16 vezes a Uberaba, né? O Chico passou a mandar essas caixinhas de mensagens, né? O Dr. Eurípides nos conta que era em torno de 5.000 pessoas no mundo que recebiam essas caixas de mensagens, né? Nós temos o seu Adelino, que era muito amigo do Chico, né? Também diz que recebeu 192 cartas do Chico, né? Então eram verdadeiros amigos, né? Mas eu tive a felicidade de acontecer uma coisa quando o meu primeiro filho nasceu, o Lucas. Eu recebi um telegrama de lá do Chico, né? Felicitando pelo nascimento do nosso filho, né?
Então é uma coisa muito gratificante, né? Ter tido essa oportunidade, né, de fazer parte desse grupo seleto, mas é como eu disse ao Álvaro, né, isso aqui, Álvaro, essas caixinhas não me pertencem. Eu acho que o Chico gostaria de repassar para aquelas pessoas que estão continuando o trabalho, que tem estrada ainda pela frente, né, para que eles possam seguir adiante, né. Bom, outra coisa... Eu inclusive ganhei, né, uma caixinha sua. Eu sou eternamente grato, chorei até, Ju, quando eu recebi. Imagino, meu amigo, imagina. Às vezes eu pego assim, e aí eu falo, nossa, como pode ser, né, que vai parar com as mensagens de Emmanuel dentro, mensagens de André Luiz, e a gente imagina, né, de receber uma, através do Fernando, tem essa felicidade. Imagina chegar no casinho do correio e encontrar, na caixinha do correio e encontrar. Eu vou contar algumas histórias que eu ouvi do próprio Chico na casa dele, tá? Uma delas foi assim, certa vez que eu estava lá, o Chico, eu tinha ido trabalhar uma semana no Rio de Janeiro, e à noite eu ficava lá no hotel, né, no quarto vendo televisão, e esse era o histórico. Aí depois disso eu fui a Uberaba. Aí ele contou essa história. Ele falou assim que ele trabalhou 30 anos na Fazenda Modelo, né? E que ele tinha que acompanhar o chefe dele naquelas exposições de gado. Então ele fazia o trabalho dele, acompanhava. Depois, à noite, quando o chefe dele adormecia, aí o Chico ia psicografar. Aí ele contou assim: eu recebia as mensagens, passava limpo e só corrigia e passava limpo. E só então eu ia dormir. Eu não falei para você, Chico, que era possível ser médium e ser profissional? Aí ele parou um pouquinho e falou assim: agora eu deixo o trabalho para vocês, são jovens, né? Aí eu olhei na sala assim e falei, o mais jovem lá era eu. Eu falei, nossa senhora. E eu passei uma semana lá à toa, não fiz nada, né? No Rio de Janeiro, né? Muito interessante. Teve uma das viagens que eu fiz, eu acho que até o Carlos contou, foi uma coisa assim que realmente mexeu comigo. Era um sábado aqui em Campo Grande, estava eu e minha esposa, nós íamos almoçar no restaurante no centro da cidade e passamos em frente à loja que o Carlos tinha. E eu senti um negócio estranho assim, falei, Denise, vamos lá no Carlos, na Beth, um instantinho. Falei, mas agora, na hora do almoço, né? Que ela sabia que quando a gente vai, fica, né, Álvaro? É difícil sair, né? Exatamente assim. E a gente não gosta, né? Aí chegamos lá, a Beth olhou para mim, o Carlos, olha, vamos sentar aqui no fundo, né? Tinha uma mesa no fundo da loja, mais tranquilo. Aí eles botaram um papel lá, e aí eu escrevi uma frase: não existem fronteiras para a jornada do amor. E assinei Chico Xavier. Falei, cara, negócio estranho, o Chico estava encarnado ainda, né? Eu olhava para meus braços, eu não percebi que eram meus braços, né? Aí saí dali bem perturbado, atravessei a rua, não sentia minhas pernas, e eu fiquei com aquilo muito impressionado. Chegou numa sexta-feira, peguei um ônibus em Campo Grande, viajei 15 horas, amanheci em Uberaba, e aí
fui para frente da casa do Chico, encontrei a dona de Morar lá. Não, antes disso, aí parou um caminhão lá de água, batendo, ninguém abriu a porta, eles iam embora. Eu falei, peraí só um pouquinho. Aí eu fui chamar a dona Zilda, que era esposa do senhor Wicker, e era a senhora que auxiliava na psicografia, né, virando as páginas, né, de papel. Aí ela falou, Luiz, espera aí só um pouquinho que vou lá ver. Aí abriram, né, e tinha que levar eu não sabia, naquele dia estava faltando água em Uberaba, e tinham pedido a água, aí tinha que levar um tonel. Aí o vizinho do Chico, o Luiz, foi chamado também, então foram os dois Luizes, né, carregando aquele tonel de água, né. Naquela coordenação, a água balançava de um lado para o outro, molhava todo mundo, né. Mas chegou lá, né. Aí pediu um copo d'água para dona Dinorá e o Chico estava lá, no mesmo lugarzinho na copa, né. Ele me cumprimentou, tal, cumprimentei. Antes disso, eu tinha deixado com a dona Dinorá uma cartinha que era exatamente relatando esse fato estranho, né? E perguntando se era ele, né? Se aquilo era possível, né? Ter acontecido aquilo. Bom, tomei a água, me despedi e tal. Aí de noite, né, todo aquele processo, reunião no centro, né? De noite, depois da reunião no centro, para a casa do Chico, eu vi que tinha muitas pessoas diferentes que estavam entrando. Normalmente não era dessa forma, né? Mas o que era? Era que naquele fim de semana, o grupo da dona Yolanda, de São Paulo, tinha ido fazer a distribuição de Natal em Uberaba. E eu não sabia que isso tinha ocorrido. Aí o Eudipes falou, você não vai entrar não, Luiz? Eu tenho que fechar o portão. Eu falei, opa, vamos. Eu fui o último a entrar, né? Então entrou eu e o Eudipes, fiquei atrás dele. Aí era uma outra sala, não era a Copa, era uma sala maior, que eu não conhecia. Aí o Chico na cabeceira, o Chico psicografou 2 mensagens, uma do Dr. Bezerra de Menezes e a outra do filho da dona Yolanda, Augusto César, né? Isso. Leu as mensagens, né? Agradeceu a todo mundo, né? E perguntou assim, por acaso está presente o Luiz Fernando, né? Aí ninguém respondeu, eu meio tonto, né? Ué, eu, Chico, né? Aí ele olhou para trás, que eu estava exatamente atrás dele, né? E atrás do Eurípides. Nós estávamos em pé, o restante das pessoas sentadas, e acredito que muita gente apinhado nas 2 janelas que tinham, do lado de fora, não sei precisar quantas pessoas eram, mas era do grupo da dona Yolanda, né? Aí eu falei... Aí fala, sim, vamos pedir para o Eurípides, né? Buscar sua encomenda, né? Aí pensei, que encomenda é essa, né? Aí, enquanto isso, eu do lado do Chico, né? Ficou aquele silêncio, né? Aí eu perguntei para ele, falei, Chico, aquilo que eu escrevi na carta, né? Era verdade? Era o senhor? Aí ele falou que sim, mas que eu deveria ter disciplina, horário e local. Eu falei, mas eu ia almoçar, você que me colocou naquela situação, né? Mas é para rir bastante. Aí chegou Eurípides, né? Quer dizer, ele falou uma verdade, né? O Chico falou uma verdade, que a gente realmente tem que ser disciplinado, né? Mas brincou também, né, com a situação. Aí ele trouxe, era um enxoval daqueles para recém-nascidos, né, que distribuíam, né? Então eu voltei, retornei 2 horas da manhã. Luiz, 4... Sim? Deixa eu te interromper e te contar uma coisa.
sempre que eu estou em São Paulo, eu vou ao Lar e Oficina, que é o grupo espírita que é dentro da casa onde morava o Augusto César Neto, onde morava a Dona Yolanda. E sempre, todas as vezes que eu vou, sempre muito agradável. Eu sempre peço para contar as histórias, para saber um pouco mais. E eu distribuo enxovais aqui em Barreiras. E todos os enxovais que eu distribuo vêm do Centro Lar e Oficina, que foi o trabalho da Dona Yolanda. Então, quando eu entrego para as pessoas, que às vezes as pessoas, outros centros, outras pessoas vêm me pedir, e aí eu falo para as pessoas, eu falo, você está recebendo esse enxoval das mãos do Chico, porque esse trabalho foi ele que começou. Que beleza, né? Olha, isso mesmo. Né? Tira uma foto depois desse para mim ver. Eu vou mandar. Esse Luiz, deixa eu contar mais uma. Ele era vizinho do Chico, Luiz e a Nancy. Ele tinha uma filhinha pequenininha. Então eu fiquei até as 2h da manhã na casa dele, aí ele me levou na rodoviária para retornar. Bom, no dia seguinte, na segunda-feira, eu confesso que eu não tinha cansaço nenhum. Era uma felicidade imensa. Felicidade verdadeira. Bom, o Luiz nos conta que ele era vizinho de muro da casa do Chico, né? E o Eurípides convidou ele, né? E a Nancy para conhecer o Chico. Ele foi, mas ela não, que ela achava assim ela esperava que o Chico pudesse ir na casa dela, sabe? Para ela conhecer ele, né? Mas no dia que o Luiz foi conhecer o Chico falou assim: Luiz, diga à sua esposa Nancy o meu muito obrigado pelos boa noite que ela me deseja todo dia no corredor. E ela realmente fazia isso. Ela chegava no corredor, né, e falava boa noite, seu Chico. Só que assim, o quarto dele estava distante, entendeu? Ele não tinha como ouvir isso, né, com os ouvidos da nossa organização física, né? Isso aí falei, gente do céu, olha só, a pessoa do lado da casa do Chico, né? A gente anda 860 quilômetros, né? Perder uma oportunidade dessa é difícil realmente, né? Existe uma outra pessoa, a Dona Ifigênia. A Dona Ifigênia era uma pessoa, né, que a conheciam por rainha, né? Chico dizia que havia sido uma reencarnação de uma rainha. E o Chico fala, Dona Ifigênia, nos mostre como que é a reverência, né? Aí a Dona Ifigênia fazia reverência de rainha, né? O Chico ria muito, né? E a Dona Ifigênia era uma pessoa muito especial, muito bacana, simples, humilde e também assim que necessitava de auxílio. Então, desde a primeira vez que eu fui a Uberaba, ela fazia o trabalho da limpeza do centro, né? Eu sempre fazia questão de separar um dinheiro para que eu desse para ela. A generosidade dessa mulher era tamanha, que eu vou contar um fato, que eu dei um dinheiro para ela, né? Aí depois, isso à tarde, no trabalho de distribuição. Aí à noite, ela me chega lá no centro e fala, Luiz, você não vai reparar não, meu filho? Eu falei, não, Dona Ifigênia, por quê? Olha, eu comprei isso aqui para o seu filho que vai nascer e era
Ah, as mulheres sabem muito esse nome, assim. Uma mantinha, vamos dizer assim, né? Para proteger do frio, né? Embrulhado num papel jornal daqueles de armazém. Quer dizer, daquele dinheiro que eu dei para ela, que era para ela tirou um pouco para comprar uma lembrança do meu filho que ia nascer. Olha a criatura que era. E aí tem uma história assim, muito interessante com ela, que teve uma das vezes eu não consegui encontrar com ela de jeito nenhum. Eu saí da casa do Chico, nós já íamos pro hotel, pedi com um amigo, eu estava com um amigo, aí falou, olha, vamos voltar, vamos passar na Avenida João 23, era 11h30 da noite. Você tá louco, cara? Falei, não, vamos dar mais uma voltinha ali. Aí andamos 2, 3 quadras, que foi para o carro. Aí eu desci, quem que era? A dona Ifigênia. Eu falei, dona Ifigênia, só o Chico mesmo me te fazer encontrar essa hora na rua, né? Aí deu dinheiro para ela, né? E ela contou um fato certa vez, era tarde e eu vi que o centro estava aberto, eu fui lá. E ela estava lá, fazendo a limpeza, né? E, dona Ifigênia, olha, para não acontecer de novo de a gente se desencontrar, tá aqui, já tá guardado aqui direitinho e tal. Aí dei o donativo para ela. Aí ela parou assim, olha, meu filho, você me lembra o Chico. Eu falei, dona Ifigênia, para com isso, né? Como assim, né? Como assim, dona Ifigênia? Não, eu vou te explicar. Olha, toda vez que ele vem ao centro, ele entrava pela lateral, tinha um portão lateral, tinha um corredorzinho que os trabalhadores da casa, os convidados, né, os médios, ficavam nesse corredor, cada um encostado numa parede, e o Chico vinha com Eurípides, né, com a dona Dinorai, e passava por ali, entrava, aí depois todo mundo entrava, aí que ia começar a reunião. E ela, então, ela contava assim, que o Chico vinha, né, caminhando devagarinho, né? Quando passava por ela, o danado já vinha com dinheiro dobradinho na mão e passava, deixava com ela sem que ninguém visse, percebesse. Esse era o Chico, né? Bom, mais algo mais? Já foi meu tempo? Como que é? Não sei. Eu falei demais. Eu acho que não, eu acho que a gente quer ouvir mais. O que você acha, Ju? Com certeza, a gente aqui está fazendo bem para a alma, tentando inspirar realmente. Meu Deus. Vou contar então. O Chico contou certa vez do nada lá na casa dele, ele contou, eu ouvi, eu não estou aumentando nem diminuindo a história, mas ele falou que foi a primeira manifestação mediúnica que ele teve. A gente, na hora que eu falar, a gente fala, mas isso é impossível, né? Mas na hora que a gente vê aquele relato do Chico ainda como espírito desencarnado, quando vai conhecer a mãe dele, em Pedro Leopoldo, encontra ela conversando com uma amiga na porta da casa, ela entra para casa, o Chico entra atrás, vê quem é aquele espírito amoroso e tem a certeza de que ele seria recebido com amor,
olha todo aquele lar com humildade, se ele tem essa lembrança como espírito ainda desencarnado, por que não dessa forma? Ele contou que essa anterior, gente, eu acho que todo mundo tem que ler isso, porque é lindo, é simplesmente maravilhoso. Mas aí o Chico contou que ele, a primeira manifestação mediúnica que ele teve, que não está nos livros, né, foi quando ele estava sendo amamentado. Ele olhava para a mãe e percebia todo aquele trajeto do leite, né, do sangue se transformando em leite, no processo da amamentação. Aí eu penso assim, nossa, que ser é esse, né, que traz consigo, como ele falou para o Geraldinho, se eu não me engano, a memória de que ele já conhecia todas as páginas do Evangelho, né? Então, realmente, uma singularidade no Chico era a sua memória impressionante. Ele não esquecia das pessoas, endereço tal, mora na rua tal, não sei o que. Era realmente impressionante. Eu tinha uma sensação quando chegando de carro em Uberaba, eu sabia que eu estava chegando, que parecia que eu passava uns 5, 10 quilômetros da cidade por uma redoma de proteção espiritual. Logo em seguida vinha um posto da polícia rodoviária. Eu falava, estamos chegando. E essa proteção espiritual esteve ali durante todo o tempo que o Chico esteve em Uberaba, e ainda permaneceu um bom par de tempo depois que o Chico desencarnou. Luiz, você chegou a testemunhar algum dos fenômenos físicos, aqueles dos perfumes, Sim. Alguma coisa assim? Uhum. Eu sempre tive vontade de ver esse perfume na casa do Chico. Nunca consegui. Mas aí, olha só, eu voltando de viagem com um engenheiro, né, também amigo meu que foi, quando a gente se aproxima de Campo Grande, uns 40 quilômetros, tem um sistema de captação de água que tem umas elevatórias na estrada, né? Aí você sabe que você está chegando próximo da cidade. Antes dessas elevatórias, de repente inundou o carro, nós estávamos com o ar-condicionado ligado, inundou o carro de perfume de rosas. Aí eu ouvi o Chico falar assim, muito obrigado pela visita, agora eu deixo vocês em casa. Nossa. Aí veio esse perfume de rosa. Aí logo em seguida já veio a primeira estação elevatória. Tipo assim, estamos chegando em casa. Né? Mas assim, muito forte, que eu falei, cara, você tá sentindo isso? Esse meu companheiro falou, isso, o que é isso, né? O carro fechado, né? Realmente era um perfume espiritual, né? Do Chico, né? Que emanava dele, né? Bom, eu tive muitos sonhos também com o Chico, que são encontros, né? São verdadeiros encontros, né? A primeira vez que eu conheci o Chico foi através de um sonho, né? E aí eu vi o quarto do Chico. Anos mais tarde, depois eu descrevi isso para a dona Dinorá, passei a ter amizade com ela, até antes mesmo de começar, eu liguei para ela, contei, ela falou, meu filho, fica tranquilo, o Chico vai estar do seu lado para te ajudar.
Aí, e ela confirmou para mim, né? Falou, não, o quarto dele é assim mesmo, né? Desse jeitinho, assim, como você descreveu, porque até então a gente não ia no quarto, né? Eu recebia lá na Copa, né? Onde recebia todo mundo, né? Teve por exemplo, um sonho muito interessante que deu vontade de ver o Chico. Eu fui. Eu cheguei lá em Uberaba no fim de semana, não era em sonho, né? Não era na casa dele. Bati na porta, a senhora atendeu. Falou, olha, eu sou o Luiz Fernando de Campo Grande, posso falar um pouquinho com o Chico? Ele está ocupado. Aí ela falou, olha, não sei, deixa eu ver, né? Vou perguntar para ele. Aí eu olhei assim, espiei pela fresta da porta entreaberta, espiei, aí vi o Chico sentado numa mesa, né? Aí a senhora retornou e falou, pode entrar, meu filho. Aí o Chico me fez apresentar todas aquelas senhoras, né? E quando eu estendi o braço, né, fiz um sinal instantâneo de recuo. Aí o Chico falou mentalmente comigo, meu filho, não precisa ter esse preconceito, não pega. Eram senhoras com hanseníase, né? E depois, logo à frente, na casa do Chico, eu tive a oportunidade de conhecer também a Dona Marta, que era da colônia espiritual de Goiânia, né, se não me engano, e que o Chico visitava sempre, né? E estava faltando a caixa de pomada, vovô Pedro. Aí eu me prontifiquei a arrumar uma caixa para ela, mandei para ela pelo correio, e era uma das chefes ali daquele trabalho, né? Quer dizer, o Chico não parava de jeito nenhum. As atividades dele eram intensas. Um exemplo desse aí, depois que o Chico desencarnou, um dos sonhos que eu tive com ele foi assim. Eu cheguei em Uberaba, entrei pela casa, pelo telhado, era noite, a copa estava... Você conseguia enxergar, mas não tinha a luz de uma lâmpada, mas você enxergava o ambiente. Eu olhei e vi o Chico sentado ali. Eu falei, Chico, o senhor aqui, né? Ele falou, meu filho, aqui é um posto avançado da espiritualidade, preparado durante muitos anos. Então, é uma oficina de trabalho, né? E o Chico estava trabalhando, né? Ali teve um outro sonho também. E, assim, eu tive a oportunidade de levar quase toda a minha família para conhecer o Chico, exceto meu pai, que estava doente, e um outro irmão. Aí meu pai veio a falecer e 4, 5 meses depois eu sonhei com o Chico, que eu encontrei meu pai e falei assim, pai, vamos conhecer o Chico, né? Eu, não, mas não tem como, né? É muito longe, né? Não, me dá a mão aqui. Aí nós saímos rapidinho, né? Volitando, chegamos na casa do Chico, ele estava ocupado, aí pediu para guardar um minutinho, aí depois nos recebeu numa mesa, né? Falei assim, pai, olha, enquanto se eu não pude te trazer aqui em vida, Chico, esse é meu pai, esse é o Chico. Apresentei eles, né? Então são coisas assim que nos faz, né, imaginar, né, a gratidão que a gente deve ter, né, por ter tido um espírito desse, né, ao nosso lado, e caminhamos juntos, e que está sempre a nos olhar. Um exemplo muito claro, que um outro sonho que eu fui tentar ver o Chico, onde que eu encontrei nele, quando eu
de repente eu estava com água até os joelhos, né? Falei, mas aonde que eu estou? Né? O Chico estava assistindo aquelas vítimas do tsunami que teve, né? Até recentemente eu brinquei com a Beth, falei, Beth, aniversário do Chico, vamos lá, né? Na festa de aniversário dele, né? Aí a Beth falou, Luiz, vamos, né? Me chama, né? Falei, tá bom. Aí sonhei, né? Que era um salão grande, uma porta muito grande. Chegamos lá, perguntei, né? Se era o aniversário do Chico. Aí falou, olha, era sim a festa. Mas a pedido do aniversariante, né? Se você quiser nos acompanhar, eu levo você até lá. Aí me levaram, era um hospital imenso de campanha, né, em que tinha muitas vítimas, né, da Covid, né, e eu sei que eu trabalhei a noite inteira, acordei bastante exausto. Isso é tentar acompanhar o Chico, que é trabalho, né. Então, quem desejar seguir esse caminho, né, vai ter trabalho, mas é gratificante. Luiz, a copa é aquela que fica do lado do quarto dele? Sim. Aquela exatamente. menorzinha, né? Na porta do quarto dele tem aquele quadro da mensagem, né? Se algum amigo espiritual, porventura, vier fazer uma visita, né? Essa noite, apenas essa noite, né? Informe que estarei atendendo o quarto do lado, porque o banheiro se encontra em reforma, né? Você lembra dessa? Não estava lembrando, não. Assim, tal era a vivência do Chico. Eu vou contar um outro casozinho. Luiz, seu Adelino da Silveira, ele está assistindo agora, ele está mandando um abraço para você, para Denise, para o seu Carlos e para a Beth, ele está acompanhando as histórias. Tá, muito obrigado. Passei um WhatsApp para ele vibrar por mim, que eu nunca, né, fiz nada parecido. Muito obrigado, seu Adelino. Que Deus te abençoe. Esse sim é um verdadeiro amigo do Chico, e vocês têm que pescar, tem muita coisa para nos contar, para nós e para as gerações futuras, né? Mas eu lembrei de um fato aqui que a dona Dinorá me contou, que uma vez eu estava na casa do Chico, né? Aí ela se queixou para ele, né? Falou, seu Chico, hoje eu tô com uma dor de cabeça, né? Muito forte. Aí ele falou assim, Dinorá, minha filha, vai lá dentro, busca uma bacia d'água para mim, uma esquentada para colocar nos meus pés. Aí ela foi fazer isso, fez isso, ajoelhou, né? Colocou os pés dele na bacia d'água. Aí, de repente, ela sentiu assim, ela meio que levantou assim. Ué, que isso, Chico? Ela sentiu como se fosse um chuveiro tivesse aberto em cima da cabeça dela. Aí o Chico falou assim, Dinorá, minha filha, como que tá a sua dor de cabeça? Eu falei, seu Chico, passou, né? Aí ele falou, então tá bom, minha filha, agora você vai para casa que sua mãe acabou de fazer a passagem. Então a mãe dela tinha acabado de desencarnar. Nossa. Então você vê que nem um caso que ela conta que lembrei de um outro detalhe para a gente ver como que o Chico, ao mesmo tempo que era um ser humano frágil, né, um aspecto
físico era uma fortaleza. Eu estava no grupo espírita da prece, quase na hora de começar a reunião. O que aconteceu? Caiu um temporal, aí daqueles assim de um dilúvio, né? Falei, meu Deus do céu, que azar, né? Justamente agora, né? O Chico não vai poder vir, né? Aí, que pena, né? Passa um tempinho. Quem que me chega? Chico Xavier. Devagarinho, devagarinho, devagarinho ele veio. E nós que na primeira dor de cabeça, primeiro cansaçozinho, a gente chega e fala... Isso ele tinha quantos anos? O Chico já tinha seus 86. E ele veio na chuva? Veio de carro, né? Veio de carro. Né? Desce do lado de fora, mas tem que descer. Mas você se imagina com 86 anos a dificuldade para você caminhar, né? Não é fácil, né? Realmente, essa determinação do Chico, né, é impressionante. Tanto é que aquele caso, ele conta que Emmanuel falou para ele que ele precisava retornar ao centro, que ele teve doente e não estava indo mais. Aí, de repente, ele retornou. Aí perguntaram para ele por que ele retornou, né? Que ele falou que, olha, eu já não consigo mais psicografar, já não consigo falar mais, né? Quase não tem mais voz, né? Aí, Emmanuel, se eu não me engano, falou para ele, mas Chico, você ainda tem uma missão. Qual? Mas qual? Olha, você ainda pode cumprimentar o público, né? E o Chico ia. E realmente, para cumprimentar todas aquelas pessoas, a dona Dinorá ou alguém mais que estava ao lado dele segurava a mão dele, né? Muitas vezes a pessoa vinha, pegava, puxava o braço dele para beijar ele, fazia questão de retribuir sempre. Um exemplo, uma das últimas lições que o Chico nos deu, já tinha acontecido aquele episódio em que ele ficou muito mal e quase desencarnou. Aí apareceu a mãe, né, e Emmanuel, e ele teve uma prorrogação do hospital. Vocês lembram das luzes? Então, exatamente. Depois daquele fato, ele foi ao trabalho de distribuição dos pães à tarde. Era uma tarde de sábado, um calor muito forte em Uberaba, e não começava o trabalho. Sempre eu falei, mas o que está acontecendo? Aí perguntei para a dona Marilene. Aí dona Marilene falou, você não está sabendo? Eu falei, não, o Chico está vindo aí. Eu falei, nossa senhora, que beleza, né? E ali havia um abrigo, assim, uma cobertura, que era um banco não é de madeira, de concreto mesmo, né? De alvenaria dos dois lados, em que se fazia o evangelho. Eurípides fazia o evangelho, convidava as pessoas, né, para também participar. E eu falei, eu vou sentar aqui, que eu vou ficar de frente pro Chico, né? Beleza, né? Fui lá, guardei meu lugar, né? O que aconteceu? O Chico chegou, ele simplesmente virou, deu as costas para aquele lugar e cumprimentou todas as mães que passavam e recebiam seus donativos. Ele estava se despedindo. Depois que ele cumprimentou todo o pessoal assistido, que aí ele se virou e nós pudemos cumprimentar ele, né? E existe nesse dia eu tive uma confirmação que uma das vezes que eu fui ao Uberaba,
eu tive a oportunidade de falar assim para ele, falei, Chico, toda vez que eu venho aqui, eu fico com esse negócio na garganta, eu não consigo falar, né, para você, né? Ele falou, o que foi? Aí eu falei assim para ele, eu não sei, eu tenho a impressão de que nós já convivemos, né, numa reencarnação passada, e que eu fiz sofrer muito. Aí o Chico falou assim, olha, finge que tá indo embora e vai ficando por aí. Tá bom, eu fingi, né? Fiquei ali, né? Passaram-se as pessoas, né? Conversa vai, quando deu 11h30, aí o Sidney falou, seu Chico, hora da injeção, né? Aí eu falei, e agora meu tempo acabou, né? Eu falei, bom, aí eu voltei, me despedi dele, falei novamente com ele, aí o Chico falou assim, pediu para Neuza Arantes, que era uma grande amiga dele, se eu não me engano, doutora, doutora, Neuza, foi lá dentro, busca aquela mensagem assim para mim. Aí ela foi, seu Chico, não. Aí ela foi 3 vezes, na terceira vez ele orientou bem ela, tá em tal lugar, tal lugar. Aí falou, tá. Aí uma mensagem é uma das que eu acho mais bonitas, da Meimei, confia sempre, que ele falou, essa é para você e para seu amigo que está contigo. Eu estava com ele, que era esse engenheiro que nós sentimos o perfume na volta, mas dentro da casa do Chico a gente não se falou, nem sei onde ele ficou, eu não vi ele lá dentro, não me lembro dele dentro da casa, mas ele estava lá dentro. Eu falei, nossa, como que o Chico sabe, né, que eu tô com mais alguém aqui, né? Aí ele falou, essa outra aqui é para você. Aí eu li a mensagem e entendi. E não precisei falar mais nada, né? Não sei se eu falo. Mas... Claro que fala, né? Vai contar só metade. Tá bom, tá. A mensagem chama-se Gratidão, de Maria Dolores, né? A primeira estrofe dela fala assim, agradeço, alma querida e boa, por tudo que me deste, o prato, a veste, o teto, o lume. E aí Maria Dolores vai descrevendo, mas o que mais me chamou a atenção foi o teto, né? A casa, né? O lar. E eu entendi essa mensagem como ele me confirmando isso, mas ela a mensagem coloca ao contrário, como ele sendo o devedor, né? Mas lógico, isso é pela bondade do Chico, para nos tirar esse peso do coração, né? Aí eu falei pro Chico, eu entendi, Chico. Aí eu fui abraçar ele, aí ele estava limpando uma lágrima do rosto, né? Aí ele falou assim, desde a primeira vez que eu te vi, eu me afinizei com você. Aí eu abracei ele, aí não dá para descrever a emoção, né? Foi muito Mas bom. já dá pra gente sentir. Bom, gente, eu preciso deixar vocês agora, mas Luiz, obrigado demais, Álvaro, seu Carlos, Gustavo, que tá aí por trás dos bastidores, mas a turma continua aqui ainda, eu tinha um outro compromisso, então eu tenho que agora partir para o outro, tá, pessoal? Obrigada, viu? Obrigada. Depois eu vou escutar o resto. Mas é só isso mesmo, né? Já tá na hora, né? Eu vou te fazer 2 perguntas antes da gente encerrar, Luiz. Primeira pergunta. Se você tivesse que deixar uma mensagem do que você viveu, do que você sentiu, acho que é muito mais forte do que as palavras podem narrar, né?
para todos os espíritas, para todas as pessoas que queiram seguir pelo caminho do bem, e a gente se depara sempre com os grilhões dos nossos vícios, das nossas paixões, das dificuldades. Se você tivesse que dizer para nós agora uma mensagem pelo que você viveu, o que você diria para a gente se inspirar em Chico, para que a gente possa se inspirar na história desse grande missionário? Eu acho assim que seguir o Chico, procurar ser como ele, é a oportunidade que nós certamente desperdiçamos quando estivemos com Jesus. Então, realmente, ele mudou a minha trajetória, mudou essa reencarnação, e é um homem chamado amor, cara. Realmente o Chico é tudo isso que a gente imagina dele e muito mais. A grandeza espiritual do Chico é algo assim que a gente não tem propriedade para definir isso. Embora isso, para ele em si, não faça nenhuma diferença ter o seu nome, né, colocado num patamar acima do nosso, né? Mas certamente ele ficaria muito feliz em nos ver trabalhando para a construção da nossa própria felicidade, né? Através da realização do bem, do trabalho assistencial, do exercício da caridade, porque somente dessa forma nós estaremos colocando em prática todas as lições que estão na sua obra, que é a continuidade da obra de Allan Kardec, né? Uma vez eu recebi uma frase, né, de um amigo espiritual que dizia assim: Chico é Kardec exemplificando. Então, realmente é isso. Tudo aquilo que o Kardec colocou nos livros, ele exemplificou o lado da mediunidade, o lado do amor. Então, feliz daquele, né, que pode ouvir, né, e compreender, né, que Jesus nos endereça um exemplo desse e nos diz: olha, vocês todos são capazes, né? Basta querer. Agora, para a gente encerrar, e depois, se eu puder te pedir para ouvir a sua prece, eu vou te lembrar e pedir para contar uma história, porque às vezes a gente se sente muito pequeno de exemplos tão significantes e verdadeiros de amor. E a gente fala: mas quem sou eu na fila do pão, né? E eu lembro uma história que você me contou, que na realidade foi com Dona Igorina Cunha. E será que você podia contar essa para depois fazer a prece, para a gente encerrar? Sim, o Chico se importava tanto com o trabalho assistencial, rapidinho, desde a primeira vez que eu fui a Uberaba, nós eu comecei a fazer um trabalho também assistencial de distribuição de pães aqui em Campo Grande. Já dura mais de 26 anos, e um belo dia a gente estava parado lá nos carros, né, no meio do pessoal,
Aí eu vi uma luz muito forte. O Espírito chegou e falou assim: agora nós vamos receber a visita do mensageiro do amor. Aí eu olhei assim, era o Chico. E o Chico chegou e falou assim: nossa, mas como que é gratificante, né, ver os frutos do nosso trabalho, né? E nesse momento um dos meninos me toca, né? E aí eu saí daquele transe, né? E falei, puxa vida, né? Que felicidade, né? Receber essa visita do Chico aqui no nosso trabalhinho tão pequeno, né? Mas a Dona Igorina, ela... Bom, me lembrei de um outro nome aqui que eu não posso deixar também de agradecer, do seu César Carneiro. Depois que o Chico desencarnou, eu pensei assim, nossa, agora eu não tem ninguém mais para conhecer no Espiritismo, né? Que possa me trazer algo de aprendizado, né? Mas aí nós fomos a Sacramento, né? E realmente foi muito marcante. Nós saímos da reunião, tinha acabado a reunião no centro, e a Dona Igorina Cunha, sobrinha do Dr. Eurípides Barçanufo, ela precisava atravessar um jardim para chegar na calçada da casa dela. E naquela época ela já estava andando com certa dificuldade, com andador, eu caminhando ao lado dela, e eu pensando assim, eu falei, puxa vida, né? Por que é que a espiritualidade vai querer investir em mim, né? Eu sou uma pessoa indisciplinada, que não estudo como deveria, realmente não tenho nada para contribuir, né? Quando a gente vê esses grandes nomes, né, do Espiritismo, né? Aí ela contou, eu só pensei isso, mas ela contou assim, certa vez eu estava aqui e aí bateu um vento muito forte, eu estava caminhando com uma amiga, esse mesmo caminho, e esse vento jogou uma folha grande bem na nossa frente. Eu olhei para aquela folha e pensei assim, essa folha não pertence ao meu jardim. Ela veio, deve ter vindo de muito longe, trazida pelo vento. Pedi a essa companheira que pegasse a folha, ela se agachou, pegou a folha, e quando eu peguei a folha na mão, a folha me disse assim: sei que ainda sou uma folha seca e quase sem vida, mas ainda tenho a minha utilidade. Posso servir de forro para o ninho do beija-flor. Então foi das lições mais bonitas que eu tive nessa vida. E serve para todos nós, né? Não desistamos. Legal, muito obrigado, Dr. Luiz Fernando. Pelo amor de Deus. Se o Chico falou, eu não posso negar. Não, olha, quem não acreditar, essa caixinha que foi escrita pelo Chico, está escrito doutor. Não. Mas é uma brincadeira, uma brincadeira assim, uma brincadeira saudável, feliz. Mas então eu queria te agradecer, Luiz Fernando, pela sua amizade, por você estar aqui hoje, por todos que nos acompanharam, que vão assistir depois desse vídeo, e por poder passar um pouquinho da sua experiência, da sua percepção, para que isso possa inspirar os nossos corações a se aproximar dos exemplos desse grande missionário, a trazer, quem sabe, um pouquinho dessa humildade, desse amor, dessa servidão, dessa força inabalável para o bem, para os nossos dia a dia. Então, muito obrigado. Se você quiser falar uma mensagem final e depois fazer a prece,
pode falar. Se você quiser só fazer a prece, fica à vontade. Mais uma vez eu gostaria de seguir essa recomendação do Chico para falar dos amigos dele, né, de agradecer realmente a todos os nossos amigos que nos receberam em Uberaba de braços abertos, né, e que também puderam compartilhar da presença do Chico juntamente conosco, da sua vivência. Aprendi muito e sou muito grato por isso. Espero um dia poder retribuir. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Agradecendo a Jesus por nos ter concedido a oportunidade de vivenciarmos em nosso tempo com espíritos tão luminosos que vieram para nos ensinar o caminho, para lembrar-nos dos ensinamentos de Jesus, de que esses ensinamentos podem ser colocados em prática no nosso dia a dia. Agradecemos, Mestre, por sua bondade infinita e que todos esses espíritos, ao nosso querido Chico Xavier, ao nosso Emmanuel, a nossa Maria Dolores, a nossa Nenê, ao nosso André Luiz, ao nosso Dr. Bezerra de Menezes e a todos os outros espíritos que não me veem o nome na memória, benfeitores e colaboradores de nossa abençoada doutrina espírita, que todos possam receber nessa humilde prece a nossa gratidão por tanto esforço, por acreditarem ainda em nós, que eles possam também receber a alegria do dever cumprido. Permita, Jesus, que onde quer esteja o nosso querido Chico, que ele possa também receber as nossas flores da gratidão, que ele possa sentir-se acolhido ao seu lado, tendo a certeza de que certamente tocou nossos corações tanto quanto o Senhor. Muito obrigado, Mestre, e que Deus nos abençoe hoje, aqui, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado, Álvaro. Obrigado a você.